Olá, sou Normílio Tesseroli, advogado e professor universitário, leciono na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, curso de Direito, nas seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Penal. Sou autor da obra 1001 Questões Comentadas de Direito Processual Penal, publicada pela editora Método. Hoje vamos tratar de um tema constitucional, as tais normas constitucionais, quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade. A Constituição Federal, composta de normas constitucionais, foi dividida, de acordo com a teoria tradicional de José Afonso da Silva, em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Vamos trabalhar primeiro com as normas de eficácia plena. O que seria uma norma de eficácia plena? São aquelas que têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, passaram a ter aplicabilidade direta para o povo, aplicabilidade imediata, integral, não dependendo de regulamentação pelo legislador ordinário, ou seja, são autossuficientes, autoaplicáveis, autoexequíveis, autoexecutadas, sem qualquer necessidade de regulamentação pelo legislador ordinário. Exemplo: artigo 21, 22, 23 e 24 da nossa Constituição Federal, que trata das competências das entidades federativas, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Normas de eficácia contida. Normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, imediata, porém não integral. Significa que desde a promulgação da Constituição passaram a ter aplicabilidade direta, imediata, ou seja, não precisam de regulamentação pelo legislador ordinário. Porém, esse mesmo legislador ordinário é facultado a ele legislar a respeito, regulamentando a norma constitucional. Ou ainda, essas mesmas normas de eficácia contida podem ser regulamentadas por outra norma prevista também no texto constitucional. A questão: o cuidado que o estudante, o universitário, o concurseiro deve ter em relação às normas de eficácia contida. Todas essas normas, à medida que admitem regulamentação pelo legislador ordinário, se forem regulamentadas, disciplinadas, elas serão restringido o seu conteúdo e não ampliado o seu conteúdo. O legislador ordinário vem para restringir, vem para suprimir e não para ampliar, não vem para conceder novos direitos. Exemplo: artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de uma profissão, ofício, podendo a lei criar qualificações a esse profissional. O inciso 13 do artigo 5º é uma norma de eficácia contida. Há uma liberdade para o exercício de uma profissão, porém pode o legislador constituinte, o legislador ordinário, aquele que cria a lei infraconstitucional, criar restrições a esse profissional, criar qualificações. O exame da ordem, por exemplo. Antes de 1994, qualquer um poderia, sendo bacharel, exercer a advocatura, que é a advocacia hoje no Brasil. Veio uma lei federal, o Estatuto da OAB de 94, e regulamentou a questão, restringindo o alcance da norma constitucional. Estabeleceu qualificações para o profissional, ou seja, deve passar no exame da ordem, estar regularmente inscrito e postular por meio de uma credencial em favor do seu cliente. Então veio para restringir, criar limitações às pessoas. Norma de eficácia limitada é aquela que tem aplicabilidade indireta, aplicabilidade imediata e não imediata, e tem aplicabilidade reduzida. São aquelas normas que, desde a publicação da Constituição Federal de 88, não tem aplicabilidade, não tem eficácia, não produz efeitos, ou seja, dependem aqui obrigatoriamente da regulamentação pelo legislador ordinário. Diferente das contidas, que pode haver a regulamentação, em relação às limitadas deve haver uma regulamentação. Dever de regulamentar a norma constitucional. Um exemplo típico: se essa lei
infraconstitucional regulamentar uma norma de eficácia limitada, ela vem para ampliar direitos, ela vem para conceder direitos, diferente da lei regulamentadora das normas de eficácia contida, que vem para reduzir, restringir direitos. Norma constitucional de eficácia limitada, exemplo típico, direito de greve do servidor público civil, previsto lá no artigo 37, inciso 7º da Constituição. O servidor público civil, não o militar, porque o militar não tem direito à greve, o civil tem direito à greve, que é uma norma constitucional prevista expressamente na Constituição. Porém, não há regulamentação até os dias de hoje. Nós não temos uma lei complementar ou uma lei ordinária regulamentando o direito de greve do servidor público civil. A emenda 19/98 estabeleceu que a regulamentação deverá ocorrer por meio de lei ordinária. Antes dessa emenda, da reforma administrativa, era por meio de lei complementar. Veio a emenda da reforma administrativa e disse: regulamente-se o direito de greve do servidor público civil por meio de lei ordinária. Mas nós não temos essa regulamentação. E na falta da lei regulamentadora, o remédio cabível para conter essa síndrome da inefetividade das normas de eficácia limitada é o mandado de injunção, que é uma garantia fundamental prevista lá no artigo 5º da nossa Constituição. Na falta de norma regulamentadora, mandado de injunção para curar uma doença, curar uma síndrome, que é a síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada. Vários mandados de injunção foram impetrados perante o Supremo Tribunal Federal e a Corte Máxima aplicou a teoria dos efeitos concretos, teoria concretista, tornando a coisa concreta. Ou seja, determinou o Supremo Tribunal, já que não há regulamentação do direito de greve do servidor público civil, que se aplique, no caso prático, o direito de greve da iniciativa privada. A legislação que regulamentou o direito de greve na iniciativa privada. A regulamentação da iniciativa privada já ocorre desde 1989, um ano após a vigência da Constituição Federal de 88. O direito de greve da iniciativa privada está previsto no artigo 9º da Constituição. Já o direito de greve do serviço público civil está previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição. O artigo 9º da Constituição é uma norma de eficácia contida que vimos há pouco. Já o artigo 37, inciso 7º, é uma norma de eficácia limitada que também vimos há pouco. A contida pode haver regulamentação, a limitada deve haver regulamentação. Então é isso. A teoria tradicional das normas constitucionais se resume em normas de eficácia plena, contida e limitada. Até a próxima aula.